Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês a solução de um problema que a gente apresentou num workshop feito em parceria com a Inova-me na FIAP no mês passado. A solução é bem interessante, o problema é bem interessante, acredito que vai ajudar bastante gente aí. Vou mostrar aqui o arquivo. Nesse arquivo a gente tem o campo departamento aqui. Aqui nós temos várias colunas, neste caso em particular nós temos 20 colunas. E qual que é o nosso problema? A gente precisa colocar aqui, para cada linha dessa, o campo departamento e o departamento. Só que além disso a gente precisa colocar para a Alessandra Marques as vendas que ela fez em linhas. Então, no dia 2, 543 vira uma linha. Para a Karina, o dia 12 vira uma linha, o dia 16 vira outra linha. Então, a ideia é que a gente tenha um arquivo que no final fique desta forma. Outro grande problema, a gente não vai fazer isso para um único arquivo, e sim para quantos arquivos a gente tiver dentro da pasta. Nesse caso, esses 11 arquivos nós temos que juntar. Como eu mostrei para vocês, este arquivo tem 20 colunas, só que o nosso maior problema não é esse. Se nós pegarmos qualquer outro arquivo, a gente vai ver que os números de colunas variam, eles não têm o mesmo número de colunas. E também a gente vai poder ter arquivos para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e assim por diante. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso de forma automática lá no Power BI. A gente vai montar no Power Query, que ele faça de forma automática o ETL e me gere um arquivo desta forma com todos os arquivos que a gente tiver dentro da pasta. Vamos fazer isso? Vamos salvar aqui. Vamos abrir o Power BI. Abrir o nosso editor de consultas. A gente vai fazer primeiro de um único arquivo. É um arquivo de texto, CSV. A gente seleciona o teste CSV, conectar. E aí a gente seleciona aqui um arquivo. Vou selecionar esse aqui e vamos fazer juntos, para que vocês possam entender. Primeiro ele me traz aqui a cara do arquivo, como é que ele vai ficar. Eu vou vir aqui em editar. Eu vou trabalhar esse arquivo para poder a gente utilizar ele. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte. Nós temos um arquivo com 20 colunas, mas existem outros arquivos que estão com 17, outros com 20. E aí ele me colocou aqui uma das etapas do Power Query. Tudo que eu fizer ele vai gerar as etapas. Ele me criou duas etapas. A primeira etapa é a fonte, onde eu estou pegando o dado. E a segunda etapa é o tipo alterado. O que esse tipo alterado faz? Ele altera cada campo deste, o tipo. Ele detecta o tipo e coloca para mim. Então, ele detectou que esse é um campo texto, esse é um campo texto, esse é um campo texto. E ele fez essa alteração aqui. Ó. Ele falou que a coluna 1 é do tipo texto, a coluna 2 é do tipo texto, até a coluna 20. Só que quando a gente tiver um arquivo que tenha 17 colunas, ele não vai encontrar a coluna 20 e logo vai dar um erro. Se a gente tiver um arquivo com 30 colunas, ele vai fazer isso até a coluna 20. Mas se eu tiver um arquivo com 10 colunas, ele não vai encontrar a coluna 20 e vai dar erro. Então essa etapa a gente tem que eliminar. Vamos clicar aqui no xizinho. Ela eliminou essa etapa. A gente depois faz manual isso. E eu não quero que ela faça mais isso neste arquivo. Então, eu vou vir aqui em arquivo, opções e configurações, opções. Eu vou desabilitar essa opção de ela identificar o tipo sozinho. Venho aqui em carregamento de dados, onde está detectar tipo, eu desmarco essa opção, detectar automaticamente, dou um OK. Então ele não vai mais me incluir esse tipo automático. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem, aqui na fonte, você tem da onde ele pegou o arquivo. Então ele está falando que é um documento CSV que ele pegou lá no janeiro de 2017, Automóvel Motos, e aqui
o delimitador que ele identificou. Ele falou que esse cara é dividido por ponto e vírgula, que ele tem 20 colunas, que a codificação é 65001, sem nenhum estilo. Observem que aqui, se eu mudar esse 20 para 5, ele vai pegar só as 5 primeiras colunas. Em contrapartida, se eu mudar para 50, ele vai falar que esse arquivo tem 50 colunas. Bom, mas eu tenho arquivos que tem 20, eu tenho arquivos que tem 17, tenho arquivos que tem 23, posso ter arquivos com 100 colunas, não sei. Então, se eu deixar isso aqui fechado com o número de colunas, eu posso ter problema dependendo do arquivo que aparecer para mim. Então, eu não vou deixar fechado, eu vou tirar essa opção. Tirando essa opção, o que vai acontecer? Quem vai determinar o número de colunas para mim é o delimitador. Então, se tiver 20 delimitadores, são 20 colunas. Se tiver 17, são 17 colunas. Quando eu dou um OK, um Enter, não mudou nada, o arquivo continua com as 20 colunas porque o delimitador está fazendo isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar os automóveis e colocar para cada linha dessa aqui, no campo departamento. Como é que eu vou fazer isso? Observem que a coluna 1, quando aparece departamento, o departamento vem na frente. E a gente vai usar isso como regra. Vou vir aqui em adicionar coluna, vou vir em adicionar coluna condicional. E aí, se a coluna 1 tiver departamento, eu quero que ele me traga o valor que tiver na segunda coluna. Eu seleciono aqui, selecionar uma coluna, e aqui eu coloco coluna 2. Dou um OK. Observem que, quando eu tinha departamento, ele me trouxe automóveis e motos, que é o que está na coluna 2. Ai, Dinei, mas não era isso que eu queria que ele preenchesse para todas as linhas. Calma, vamos fazer isso. Vem em transformar. Aqui você tem a opção preenchimento. Selecione para baixo. O que ele faz? Ele pega tudo que tinha nu aqui e preenche com o dado que ele encontrar em cima. Então, foi nu, ele pega o que está em cima e traz para baixo. E aí ele preencheu todos os campos aqui para vocês. Vamos lá. Agora, eu não preciso mais dessas primeiras linhas aqui, ó. Tudo isso aqui é lixo. 1, 2, 3, 4, 5 linhas é lixo. Eu vou vir aqui em página inicial, remover linhas principais e falo que eu quero remover 5 linhas. Ele vai remover as 5 primeiras linhas. Aqui eu tenho o vendedor na primeira linha, estado, as datas. Só que aqui está automóveis e motos. E automóveis e motos não é o nome dessa coluna. Aqui tinha que ser departamento. Eu vou fazer com que isso aqui vire departamento. Vou mostrar uma forma, tá? Coluna 1 tem vendedor, logo aqui também vai ser departamento. Então a mesma regrinha, adicionar coluna, coluna condicional. Se a coluna 1 for igual a vendedor, quer dizer que a coluna vai ser departamento. Caso contrário, eu quero que ele me traga a coluna personalizar, que é essa coluna aqui, ó. Então, se for vendedor, aqui é a primeira linha. Então, ele vai mudar isso para departamento. Senão, eu quero que ele traga tudo que está aqui embaixo. Dou um OK. Olha só. A primeira linha virou departamento. As demais virou o departamento. Clico aqui nessa. Não me serve para mais nada. Apago essa coluna. E aí, agora, eu tenho que pegar este nome que está na primeira linha e fazer com que ele vire o nome da coluna. Eu venho aqui em página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho. Observa que agora ele pôs os nomes das colunas. Agora eu tenho que transformar essas colunas em linhas. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar a primeira coluna vendedor com o CTRL pressionado. Seleciono a segunda, que é estado. Seleciono também a coluna departamento com o CTRL pressionado, botão direito do mouse e venho transformar outras colunas em linhas. Observa que agora ele transformou todas as colunas que eu tinha em linhas com um único clique.
Não preciso mais desses campos em branco, isso aqui para mim é lixo. Então venho aqui e removo vazio. Observe que agora ele trouxe exatamente a planilha que a gente precisava. Olha que legal, eu fiz isso para um arquivo, mas eu preciso fazer isso para os 11 que estão aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui no Power BigQuery. A gente vai usar esta regra que foi criada aqui para todos os outros arquivos. Como é que eu faço isso? Eu vou transformar essa consulta em uma função. Então eu vou chamar ela aqui de normaliza arquivo. Ou normaliza só. Deixa só normaliza. E aí eu vou vir aqui e vou fazer uma jogadinha. Vou clicar em editor avançado. Vou dar umas 2 linhas aqui no começo e vou criar uma variável chamada nome. Essa variável chamada nome vai ser do tipo texto. Então, variável nome texto, entre parênteses, sinal de igual, sinal de maior. O que eu estou falando para o Power BI? Olha, você vai ter que usar um parâmetro para fazer isso aqui, e o parâmetro vai ter o nome de nome. E aí, olhem só, o nome do arquivo está aqui. Eu vou tirar o nome do arquivo daqui, vou deixar aspas, vou pôr um e-comercial e vou trazer o nome. Então, o que eu digitar no parâmetro, ele vai vir substituir aqui e vai fazer esse ETL que tiver aqui. Dou um concluído. Observem o que aconteceu. Ele criou uma função normaliza e aqui ele pede o nome do arquivo. Se eu pôr aquele nome de arquivo e clicar em invocar, olha só, ele me traz os automóveis e motos. Se eu pegar qualquer nome de outro arquivo, vou pegar aqui, ó, casa e jardim, copiar aqui, se eu levar para casa e jardim para cá e pôr o nome do arquivo aqui, invocar, olha só, ele me trouxe casa e jardim. Mas não é isso que a gente quer fazer isso para todos os arquivos de uma única vez. Se tiver 10 arquivos, para 10 arquivos, se tiver 100 arquivos, para 100 arquivos. Tudo que tiver na pasta eu quero que ele faça isso. Então eu vou vir aqui em fonte de dados, nova fonte de dados, vou selecionar pasta e vou dar conectar. Aqui eu vou pôr o endereço da pasta que tem os dados. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Vocês poderiam procurar. Então dentro dessa pasta estão os meus arquivos. Vou dar um OK. Ele trouxe para mim todos os arquivos aqui. Vou clicar em editar. Observem que para a nossa função o que eu preciso é o nome do arquivo, certo? E aqui eu tenho um monte de coisa e o nome do arquivo está aqui. É o campo name. As outras não me servem para nada. Botão direito em cima, remover outras colunas. Agora eu tenho o campo nome aqui disponível. Agora, invocar o nome desses arquivos nessa função. Como é que eu faço isso? Simples, venho aqui em adicionar coluna, invocar função personalizada. Aqui eu falo qual a função que eu quero personalizar. E aí, para essa função, qual o campo que tem os dados que eu vou trazer para essa função? É o campo name. Se eu der um OK, olha o que ele faz, me traz uma tabela para cada arquivo desse. Ele foi lá, buscou esse arquivo, fez o ETL, trouxe para cá. Buscou esse arquivo, fez o ETL, trouxe para cá. E aí trouxe os ETLs para cá, tudo que eu precisava está aqui, agora basta eu juntar esses arquivos. Como é que eu junto? Eu clico aqui, nessas duas setinhas, desmarco essa opção, use o nome da coluna original como prefixo. Então, OK. Pronto, o arquivo está montado, todo o ETL está feitinho. Está quase pronto o nosso ETL. Vamos eliminar essa coluna, que eu não preciso mais dela. E vamos mudar aqui, esse campo é um tipo de texto, esse também é um campo tipo texto, esse também é um campo tipo texto. Essa aqui é uma coluna de data. E esta aqui é uma coluna de valor numeral, número decimal fixo. Pronto, já podemos usar esses campos
lá no nosso relatório. Se olharmos aqui, a gente tem 243 colunas. Agora, se eu acrescentar qualquer arquivo dentro da minha pasta, vou pegar aqui o mês de fevereiro, jogar lá dentro e mandar atualizar. Observem que está aqui, ele já trouxe, aumentou para 586 linhas e trouxe os dados do mês de fevereiro. Basta trazer aqui os campos, estado, valor. O Power BI é inteligente, ele entendeu que estado ele tem que trazer para um mapa. Se eu não quisesse, mas eu vou deixar o mapa mesmo. Vou trazer o departamento, valor, trazer para um gráfico. Posso pôr uma tabelinha aqui também com o nome do vendedor e o valor de venda de cada vendedor. Prontinho. É isso, pessoal. Se tiverem dúvidas sobre o ETL ou sobre qualquer coisa aí no Power BI, posta aí nos comentários. Na medida do possível a gente vai esclarecendo as dúvidas. Obrigado por ter assistido. Até logo.